Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Sem mais delongas, eu queria pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 5. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, apenas o versículo de número 10, a parte B. Lucas 5, versículo 10, a parte B somente. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Podeis assentar, irmãos. Tenho aqui comigo uma responsabilidade, mas uma gratidão imensa. Primeiro ao nosso Deus, aos nossos líderes que estão bem aqui à minha frente, nossos pastores, homens de Deus, ao meu líder, irmão Luiz, e o meu companheiro no departamento de missões, evangelista Aldair. Louvo a Deus por essa igreja, pela minha família, pela família de cada um que se faz aqui presente. A você que está em casa, que está nos vendo, nos ouvindo, Jesus tem uma palavra ao seu coração nesta noite. Missões não é simplesmente eu vir aqui e querer cobrar da igreja, muitas vezes machucar as pessoas com palavras. Não, não. Porque aí o trabalho dos nossos líderes fica mais difícil. Porque aquilo que eu falo aqui, que fere alguém, os nossos líderes depois têm que tentar curar pessoas que eu machuquei. Eu estou aqui nesta noite para trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração. Como foi falado no hino aqui agora há pouco, você que por algum motivo está triste, se você ouvir a voz do Senhor nesta noite, você sairá daqui curado. Você sairá daqui diferente. Foi para isso que Deus me chamou nesta noite, para lhe trazer uma palavra de incentivo ao seu coração, para que você seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Que eu não seja somente aqui mais um que passa, mas que fique guardado no seu coração uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto e, acima de tudo, uma palavra de esperança. Esse é o meu desejo e eu espero cumprir com aquilo que Deus colocou no meu coração. Indo para o texto, irmãos, estive orando muito tempo, quando o irmão Washington ministrou a palavra aqui no culto de departamento de missões. Ele deu um tema. Os irmãos lembram qual é o tema que o irmão Washington deu aqui? Quem lembra? Missões até o fim. O Senhor falou forte no meu coração. E hoje eu trago também um tema para que você guarde no seu coração aí. Que o tema é o seguinte: a frustração do homem inicia a missão celestial. A frustração terrena se inicia os planos de Deus na minha e na sua vida. Logo você vai entender porque é necessário que muitas vezes nós sejamos frustrados pelo nosso próprio conhecimento, pelo nosso próprio eu, para que Deus cumpra a missão que foi posta a cada um de nós. Jesus, irmãos, como esse texto que eu li agora, estava junto ao mar de Genezaré, um outro nome dado ao mar da Galileia, ou também de Tiberíades. O mar de Tiberíades também está lá no capítulo 21 de João, quando Jesus aparece a 7 discípulos. Nós ouvimos muitos e falamos muitas vezes sobre o mar da Galileia, que na verdade se trata de um extenso lago de água doce. O extenso lago de água doce que, segundo os estudiosos,
corre risco de se tornar, nos dias de hoje, salinizado, ou seja, nascentes de águas salgadas estão caindo no seu leito. No tempo de Jesus, este mar da Galileia, ou lago da Galileia, tinha ao seu redor habitações. E ao norte, se eu não me engano, Cafarnaum era uma das cidades que produzia ou que comercializava o peixe, a venda do peixe. Este mar, irmãos, este lago, tem como seu principal afluente o Rio Jordão. Este lago também tem de profundidade na sua parte mais profunda, atingindo mais ou menos 43 metros de profundidade. Apenas um pequeno relato daquilo que nós conhecemos sobre o mar da Galileia, mas que corre risco por causa de outras nascentes que estão adentrando ao seu leito. Salinizado porque está sendo misturado com águas salgadas. E ele está correndo esse risco nos dias de hoje. A Bíblia diz que Jesus era cercado pela multidão. A multidão o cercava para ouvir o falar. Diz a palavra do Senhor que Jesus avista, logo à praia, 2 barcos. Homens que acabaram de chegar, pescadores que colocaram os seus barcos ali, mas estavam lavando as suas redes. A palavra do Senhor fala que Jesus entra em um dos barcos, o barco de Simão Pedro, e pede a ele que se afaste um pouco da margem, da praia. A palavra do Senhor fala que Jesus, após se afastar, ele senta ao barco e começa a ensinar a multidão. Diz a Bíblia que, após Jesus terminar de falar, meus irmãos, ele olha para Simão e diz: Simão, leve os barcos para o lugar mais fundo do lago, lance as redes, porque de lá você irá pescar. Os irmãos viram agora há pouco eu dizer relatos de estudiosos. Não façam comparação do tempo de Jesus com a de hoje, mas se ainda naquele tempo ele tinha 43 metros de fundura, era uma coisa que Simão deve ter pensado na hora, ou pensou realmente, após a sua resposta. Quando ele questiona ao mestre e diz: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Aí, eu creio que assim como nós também, ele caiu na real, em sua real consciência e disse: só que este que está mandando eu lançar as redes não é qualquer homem. Aí a Bíblia cita que ele responde: mas, e tem uma vírgula, sob a sua palavra eu lançarei as redes. Quando ele diz, irmão, sob, é porque ele está abaixo, ele está submisso, ele está entregue a uma palavra de alguém que tudo pode e tudo faz. Trazendo um pouquinho para os nossos dias, não é diferente. Se eu quero ser abençoado, se eu quero ser próspero, se eu quero ser uma pessoa que faça a diferença lá fora, eu tenho que estar sob uma palavra dos meus líderes. Eu tenho que estar sob uma orientação espiritual. Quando se fala de missões, evangelismo, eu posso fazer sim um evangelismo diário. Quando eu passeio por aí, levo uns folhetos na minha casa e falo de Jesus. Mas quando eu faço um evangelismo igual o de hoje que nós fizemos, nós devemos estar sob uma orientação e uma proteção espiritual. Porque a minha guerra não é mais aqui, a minha guerra está numa região celestial. Não nos impede de fazer evangelismo, mas nós devemos ter responsabilidade. Eu não posso sair de qualquer jeito, dizendo que eu congrego na DETAG Setoró 3/5 e sair fazendo um monte de coisa pela rua. Não, não. Nem Deus, nem meus líderes aprovam isso. E se eu estou se eu estou abaixo de uma autoridade espiritual, eu tenho que me render a elas. A Bíblia diz que Simão questiona com Jesus, mas lança as redes.
Diz a palavra do Senhor que, após ele fazer isso, irmãos, eles começaram a pegar vários peixes, muitos e muitos peixes. E diz a Bíblia que tamanho era a quantidade que as redes dele começaram a querer se romper. Imediatamente eles olham para o lado e chamam os companheiros deles que estão em outro barco. Outro ponto que eu quero tocar, irmãos, também aqui, que não existe nenhuma missão que Deus vai dar para mim e para você, que nós não precisemos de um companheiro ao nosso lado. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. A frustração vai atacar a minha alma, a minha vida. Eu vou começar a querer culpar meu pastor, meus amigos, meus irmãos. E a dificuldade está em mim por ser ambicioso e egoísta. Mas procure companheiros que estejam ao seu lado. Procure pessoas que estejam no mesmo propósito que você. Talvez você parou, talvez você está desanimado nesta noite. Não é por culpa de ninguém, meu irmão. Mas é porque você não escolheu o companheiro certo para fazer a obra de Deus e carregar esse fardo junto com você. Fardo não, este peso, porque a obra de Deus não é fardo. Escolhamos companheiros. Jesus tinha 12 companheiros. 3 mais chegados e um amigo do peito. Não podemos compartilhar nossas dores, não podemos compartilhar a nossa frustração do dia a dia com pessoas que não entendem o agir de Deus, com pessoas que não fazem parte do nosso âmbito familiar cristão. Hoje eu ouvi algo ali embaixo do irmão Caleb, que o Caleb, ele fala umas coisas assim de vez em quando engraçadas, mas verdadeiras. Eu não ouvi aqui hoje. Ele deu a paz do Senhor para uma irmã lá e falou assim: a paz do Senhor, minha irmã da igreja. O que ele quis dizer, irmã da igreja, irmãos, é que existe os nossos irmãos da vida secular. Existe os nossos, até amigos da vida secular. Só que o que passa aqui dentro, o que nós carregamos no barco, o que vamos buscar no barco, nós não podemos compartilhar com esse povo lá fora. Ninguém vai entender. As dificuldades chegam e muitas vezes, se nós chamarmos para ajudar, eles ajudam a afundar o nosso barco. E se Jesus não estiver no barco, irmãos, só a misericórdia do Senhor. O que eu quero trazer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, você que está em casa, que está desanimado, é que é preciso a frustração chegar na sua vida para que Deus comece a missão. Deus não quer castigar ninguém, Deus não quer machucar ninguém, muito pelo contrário, Ele quer curar a minha e a sua ferida, seja ela qual for. A frustração é necessária, pastor Paulo, para que Deus inicie o plano celestial na minha vida. Porque sem Deus eu não sou ninguém, eu não sou nada. Nada eu posso fazer. A Bíblia diz, irmãos, continuando o texto, que tamanho foi a quantidade de peixe que eles encheram os 2 barcos. E tamanha era essa quantidade de peixes que os barcos vieram a quase afundar. O lugar mais fundo, após uma noite de frustração, Jesus entrou no barco e disse: vai, lance a rede. O milagre estava com eles. Muitas vezes nós procuramos um milagre, queremos um milagre e não percebemos que o milagre está do nosso lado. Muitas vezes nós buscamos o sobrenatural de Deus, mas nós não queremos ir para águas mais profundas. Não ouvimos a voz do Mestre. A Bíblia diz, irmãos, que diante desse acontecimento, Simão Pedro se prostra diante de Jesus de joelhos e diz: Mestre, afaste-se de mim, porque sou pecador. A palavra do Senhor fala que tanto a alegria que estava em Simão, quanto a seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu, atingiu todos que estavam lá, irmãos. E a alegria contagiou a todos.
mediante aquele milagre que houver acontecido. Após este fato, Jesus vira para Simão e fala, o texto que eu acabei de ler: Simão, não tenha medo. A partir de hoje você será pescador de homens. Aleluia. A Bíblia diz que eles levaram os barcos até a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu vou repetir mais uma vez. A Bíblia diz que eles levaram o barco até a praia, deixando tudo, o seguiram. Quando nós falamos aqui, irmãos, pescadores de homens, existem dois processos, duas verdades que eu quero trazer para o seu coração nesta noite. Quando eu sou pescador de peixe, quem pesca aqui sabe, o que me leva a uma pesca com êxito é a minha experiência. Existe a pesca por hobby, a pesca esportiva, a pesca para o consumo e a pesca para a comercialização dos peixes. E com o tempo eu vou tendo experiência e vou virando um bom pescador. Vou conhecendo as iscas, as redes, as malhas das redes, e assim eu me torno um bom pescador. No mundo celestial, irmãos, quando Jesus me transforma para um pescador de homens, somente a minha experiência não adianta. Porque eu começo do zero. Eu venho de uma vida de frustração, e Deus começa o que Ele quer para mim, através desse momento. Se eu quero ser um pescador de homens, irmãos, primeiro, eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu tenho que ser uma pessoa de oração. Não estou dizendo que eu sou, não estou aqui para falar de mim, eu quero falar de Jesus essa noite. Eu tenho que ser uma pessoa de consagração, de jejum, de leitura da palavra, uma pessoa obediente e, acima de tudo, de santificação diária. Jesus mandou eles irem para o lugar mais fundo do lago. Se eu não obedeço essas diretrizes, eu expulso aquelas pessoas de perto de mim. E não adianta eu ir correr atrás, porque cada vez mais que eu vou, eles vão se afastando mais e mais. Por quê? Porque eu não estou aquebrantado. Eu não entendi o plano de Deus na minha vida. E não é pelo muito falar, irmãos. Não é pelo muito falar, não. Olha só, eu quero deixar algo no coração de vocês aqui, que é o seguinte: existem escolas para pregadores, escolas para pessoas que louvam, todo tipo de cursos hoje. Mas eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, a ADETAG Setoró 3/5 está dando um curso, irmãos, que é o evangelismo na rua. Isso aí faz pregador, faz cantor, faz pessoas que oram. Eu não quero obrigar ninguém a ir, irmãos, muito longe de mim isso. Porque eu não estou aqui para ensinar, porque tem as quintas-feiras e a escola dominical. Eu não estou aqui para cobrar nada de ninguém, porque existe a Santa Ceia do Senhor. Não sou eu que faço isso. Mas eu quero te falar uma coisa: se você quer ser bem-sucedido no seu ministério, é enfrentar a rua. É enfrentar os perigos da rua. Claro, cada um com as suas necessidades, cada um com tudo aquilo que você pode fazer. Que em nome de Jesus você não me entenda mal, irmãos. Não estou aqui para querer corrigir ninguém. Não é essa a minha função. E quando se fala de pescador de homens, eu quero abrir aqui a minha Bíblia em Isaías. Em Isaías 61, que diz assim a partir do versículo 1: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres.
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar no ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu quero ser, irmãos, quando eu estou destinado a ser pescador de homens, me leva também lá em Lucas 9, quando diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levam nada para o caminho, não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Jesus deu instrução aos 12. Pescadores de homens, irmãos, muitas vezes nós estamos preocupados com o ouro e a prata, com aquilo que nós podemos dar, muitas vezes, que mata só o físico da pessoa ou a carne da pessoa. E Jesus está interessado de nós levarmos para eles cura, salvação, libertação dos cativos, esperança de vida, de um amanhã melhor. Jesus está preocupado que nós preguemos as boas novas para eles, que nós convençamos, não nós, mas pela palavra de Deus, ao arrependimento genuíno. A preocupação de Jesus é para que, quando Ele me escolha para eu ser um pescador de homens, eu faça conforme a vontade dEle, não conforme a minha. A Bíblia diz que a cada um faça conforme as suas forças, porque quando eu descer à sepultura, não há ciência, não há projeto, não há sabedoria alguma. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, ninguém vai fazer por mim. Quando nós lembramos de ouro e prata, o irmão Odaí quase que leu aqui, mas eu falei com ele. Quando diz sobre ouro e prata, nos leva na palavra do Senhor lá para Atos, capítulo de número 3. Quando fala de um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz que ele era colocado constantemente, diariamente, na porta do templo chamado Formosa. A palavra do Senhor fala que um certo dia Pedro e João estavam indo em direção ao templo para a oração da hora nona. E se depararam com este homem, com este coxo. A palavra do Senhor fala que o coxo, ao avistá-los, lhe estendeu a mão e pediu esmolas. Diz a palavra do Senhor que Pedro imediatamente olha para ele e diz: olhe para nós. Lhe estendeu a mão e falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Quando nós saímos da nossa casa, irmãos, ou quando nós terminamos a oração aqui embaixo, para irmos evangelizar, que nós carreguemos a presença do Senhor. Pedro não deu o que aquele homem queria, ele deu muito mais além do que aquele homem imaginava. O homem deu saltos de alegria, foi curado. Muitas vezes eu me preocupo com o resultado que vem a trazer ouro e prata, riquezas aqui na terra. O Evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho não é também só tristeza, não, porque a nossa tristeza é diferente. Quando nós estamos chorando é que nós estamos alegres. Quando nós temos falta, aí é que nós ajudamos alguém.
Quando eu estou muitas vezes achando que eu não posso, é a hora da minha frustração que Jesus me usa para curar alguém. Quantas vezes você esteve na sua casa a ponto de desistir de entregar seu ministério e alguém te liga e fala: ora por mim, pelo amor de Deus. Quantas vezes você esteve na sua casa chorando no ombro da sua esposa e dizendo: eu não aguento mais. E alguém te liga e fala: me dá uma palavra de conforto, pelo amor de Deus. Quantas vezes as nossas dores foram usadas para curar dores de outras pessoas. Não somos melhores do que ninguém, irmãos. Mas é porque se nós suportarmos esse sofrimento, essa angústia muitas vezes de largar tudo, mas não parar, nós somos pescadores de homens. E é no lugar mais fundo que Jesus nos convida nesta noite. É no lugar mais fundo que o Senhor nos entrega algo de especial. É no lugar mais fundo, irmãos, que Jesus quer manifestar a glória dele na minha e na sua vida. A superficialidade, irmãos, muitas vezes nos leva a um lugar de conforto, onde não somos mais atacados. Isso é um perigo para nós. Quando tudo vai de acordo com aquilo que meu coração quer, irmãos, é frustração na certa. Jeremias nos alertou: enganoso é o coração do homem e extremamente corrupto. Jesus vem em cima e fala: onde está a tua riqueza, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde é que está a nossa riqueza, irmãos? Onde é que está a minha riqueza? O evangelho pregado é muito bonito, é muito lindo. Mas o evangelho no ID é muito mais maravilhoso, irmãos. Então que nesta noite, você que saiu da sua casa desanimado, eu venho trazer essa palavra para você de esperança. Não pare, lave as redes, mas lave para recomeçar amanhã. Não guarde a sua rede, irmãos. É natural, é normal, após um dia, após uma missão, após um propósito, nós não termos êxito. Aí vem a frustração. Somos seres humanos. Nós erramos. O nosso coração é enganoso. Charles Spurgeon escreveu: ai de nós, e uma interrogação bem grande. E depois ele disse: o nosso pior inimigo é o nosso coração. Não existe outro inimigo, irmãos. Então que nesta noite, você que ouviu a palavra do Senhor, você que está na sua casa, sacuda a poeira em nome de Jesus. Entra no barco, vai no lugar mais fundo, jogue a rede. Quem traz a provisão é Deus, irmãos, não sou eu. Não é o pastor Edson, pastor Paulo, pastor Aldeni, não é. Eles precisam, irmãos, de carinho, de apoio, de oração. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil conduzir um povo que vai morar no céu. Não é fácil. Pastores, amigos meus aí no Goiás, tiraram sua vida, não aguentaram o ministério, entregaram tudo, porque não suportam, irmãos. Vamos para águas mais fundas nessa noite? Pastor Edson já pode vir, eu quero entregar para o senhor já o microfone. Vamos para águas mais fundas, irmãos. Vamos pescar em águas mais fundas. Jesus está nesta noite aqui querendo transformar pescadores de peixe em pescadores de homens. Aleluia! Não é pelo muito falar. Eu só termino a minha mensagem nesta noite dizendo a você: ouça a voz do Senhor. Fique atento à voz do Senhor.
Não se esqueça, o meu e o teu coração é enganoso. Discernimento que traz a um caminho reto. Que o Senhor te abençoe. Você que está na sua casa, que o Senhor venha fazer maravilhas no meio do seu povo. Porque nós estamos aqui para guerrear. E nessa noite nós vamos sim para águas mais profundas. Deus abençoe em nome de Jesus.